Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou locutar brevemente um resumo guiado acerca da temática que nós temos explorado durante as aulas: leis de Mendel, características e doenças monogênicas. Você já sabe que Gregor Mendel é considerado o pai da genética. Ele foi assim conclamado em função da grande contribuição que seus trabalhos trouxeram para as diferentes áreas da genética, tornando-se verdadeiras leis nas ciências biológicas. Muito do que conhecemos hoje sobre aconselhamento genético, genética clínica e melhoramento genético de plantas e animais está subsidiado no legado mendeliano. Mendel foi um monge cientista austríaco que desenvolveu seus experimentos em uma época em que ainda não se conhecia a estrutura da dupla hélice de DNA. Ele utilizou ervilhas como organismos modelo. Você sabe por quê? Porque as ervilhas apresentam um ciclo de vida curto, fazem autopolinização, podem ser facilmente manuseáveis e apresentam principalmente uma série de características diferenciais que são facilmente visíveis, como você pode ver as 7 características que Mendel analisou. Então, elas podem ser dominantes ou recessivas. Por exemplo, a forma da semente pode ser lisa, sendo dominante, ou rugosa, sendo recessiva. Os experimentos de Mendel foram conduzidos em 3 gerações de ervilhas. É como se a gente pensasse nos seus avós, nos seus pais e em você e em seus irmãos. A geração P é chamada de parental. A geração F1 é chamada de filial e a F2, filial 2. Na geração P, Mendel fez o cruzamento de sementes que eram puras para suas características, como, por exemplo, o verde, Vzinho, homozigoto recessivo, e o amarelo, Vzão, homozigoto dominante. Mendel obteve em F1 100% sementes amarelas, com o genótipo Vzinho, também chamadas de heterozigotos. Ao perceber que a característica verde desapareceu dessa geração, Mendel fez o autocruzamento das sementes obtidas em F1. Em F2, ele consegue 75% de sementes amarelas e 25% de sementes verdes. Neste quadro, nós temos as proporções genotípicas e fenotípicas obtidas em F2. Isso quer dizer que sempre que nós realizarmos o cruzamento de 2 híbridos para uma característica, 2 heterozigotos, nós sempre vamos obter essas mesmas proporções. Proporção genotípica, 1:2:1, e proporção fenotípica, 3:1. É possível verificar como as proporções se mantêm em F2, sempre 3:1. Isso pode ser evidenciado em função de que Mendel utilizou um grande número de plantas para suas análises, bem como várias características das ervilhas. Então, o seu trabalho apresentou uma elevada robustez nos dados, bem como um significativo respaldo estatístico. Mas Mendel testou também 2 características ao mesmo tempo, como, por exemplo, a coloração da semente e a textura. E ele repetiu a mesma lógica experimental. Na geração P, sementes puras para suas características. Na geração F1, da mesma forma, ele obteve sementes que eram duplamente híbridos para as 2 características, né? Cada gene aqui é representado por uma letra, uma característica. E ao realizar o autocruzamento das sementes duplamente híbridas, a gente obtém esse quadro que nós temos em F2. Ao analisar esse quadro, nós podemos verificar que há uma proporção de 9:3:3:1. 9 sementes amarelas e lisas, 3 sementes amarelas e rugosas, 3 sementes verdes e lisas e uma verde e rugosa.
Você já deve ter percebido como a segunda lei de Mendel é a extensão da primeira. Então, nós podemos analisar um conjunto de 2, 3, 4 características ao mesmo tempo que apresentam a lógica de dominância e recessividade a partir das probabilidades individuais. E dessa forma, nós conseguimos comprovar a segunda lei com base nas probabilidades da primeira. E assim, você não precisa fazer aquele quadro gigante para conhecer os fenótipos. Uma das principais conclusões de Mendel é a que ficou conhecida como segregação independente. Isto quer dizer que cada característica é determinada por dois fatores, uma advindo do pai e outra advindo da mãe. E que esses fatores, eles se separam na formação dos gametas. Ou seja, na formação dos gametas, embora nós tenhamos dois fatores para essa característica, nós só podemos enviar um por gameta. E ambos têm uma mesma probabilidade de ocorrência. Na espécie humana, nós também vamos encontrar uma série de características e doenças que seguem o mesmo parâmetro mendeliano de herança. Desta forma, nós podemos extrapolar as conclusões mendelianas aplicadas às ervilhas à genealogia das famílias humanas. Nós teremos aí, por exemplo, doenças que são autossômicas dominantes e recessivas. No caso das doenças autossômicas dominantes, para que a pessoa manifeste, ela precisará apresentar o genótipo homozigoto dominante ou heterozigoto. E para que ela seja normal para essa característica, ela precisará apresentar um genótipo homozigoto recessivo. Já quando estivermos falando de uma doença autossômica recessiva, para que a pessoa não manifeste, como no caso do albinismo, ela precisa apresentar um genótipo homozigoto dominante ou heterozigoto. Já para que ela manifeste, é necessário que ela apresente um genótipo homozigoto recessivo. Então, observem como as lógicas mutam de acordo com a perspectiva da característica. Observem, neste quadro, nós temos apresentado uma série de doenças que são autossômicas recessivas, como a anemia falciforme, a fibrose cística, a fenilcetonúria, e também doenças que são autossômicas dominantes, como a condroplasia, a doença de Huntington, a intolerância à lactose, dentre outras. Mas não só falando em disfunções e doenças, nós também temos diversos traços, características físicas que seguem o modelo mendeliano de herança, como, por exemplo, a capacidade de enrolar a língua, as sardas, as covinhas, o bico de viúva, entre outros. O resumo de hoje foi esse. Eu deixo aqui algumas referências bem importantes para que vocês consultem para complementar os estudos e estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Um abraço a todos e se cuidem!